Bom dia, meus amigos. Vamos começar aqui mais um estudo de sábado da nossa o livro que a gente está estudando, que é o Dimensões da Verdade, de Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Franco. E vamos começar com a nossa leitura de harmonização, com uma leitura do livro Migalha. A mensagem se chama Perto de Nós. Ama o lugar em que a divina providência te situa. Distribui simpatia e bondade para com todos aqueles que te desfrutam a convivência. Aproveita as tuas oportunidades de trabalho. Na Terra, chega sempre um instante no qual reconhecemos que os afetos mais queridos e as situações mais valiosas estiveram sempre perto de nós. Depois dessa linda mensagem, vamos fazer a nossa prece. Querido Jesus, Alta de Souza, espiritualidade amiga, mentores espirituais, agradecemos por estarmos aqui mais esse sábado, reunidos, lendo essas palavras, podendo refletir sobre a importância do Espiritismo, sobre a importância da nossa encarnação. Permita que nosso estudo de hoje possa trazer reflexões importantes para que assim continuemos sempre no caminho da evolução. Assim seja, graças a Deus. O capítulo que a gente vai estudar hoje do livro Dimensões da Verdade é o capítulo 4. Ele tem o nome de Médiuns em Tormento. Esse texto ele é bastante interessante porque ele vai falar de eu não diria uma característica, mas ele vai falar de algo que acontece com os médiums, que é justamente devido a um período de educação e também devido ao grau evolutivo que muitos dos médiums aqui na Terra se encontram. Então, eu já ouvi muitas pessoas espíritas e não espíritas falando que tinham muita vontade, que tinham muito desejo de ter essa faculdade da mediunidade para justamente poder ter o contato com os desencarnados. Eu não sei se a pessoa tem esse interesse devido à própria memória que ela traz, né, no inconsciente de outras vidas passadas. Eu não sei se é uma curiosidade, eu não sei se a pessoa acha que falando com o desencarnado ela vai ter algum tipo de vantagem. Não dá para saber o que motiva cada um a querer isso. Mas o fato é que eu não sei se essas pessoas que desejam tal faculdade, elas sabem o que pode vir acompanhado disso. Porque apesar da gente muitas vezes ter uma imagem romantizada do que é a mediunidade, porque a gente tem, às vezes, até pela imagem que é passada para o leigo, que é daquele médium psicografando muitas vezes, calmo, sereno, recebendo uma mensagem, né, psicografando até, né, com aquele movimento da mão meio rápido, mas com muita paz, com muita calma. A gente vê o Chico Xavier, que é um dos médiums bem famosos que nós temos, bem conhecidos, bem respeitados, e muitas vezes a gente fica com essa ideia um tanto quanto romantizada, eu falo, porque parece que já sempre foi daquele jeito. E a verdade é que, assim, com ressalvas, tirando espíritos que já vieram com uma capacidade evolutiva para ter essa serenidade, a maioria dos espíritos encarnados que vêm com essa faculdade, eles vão passar por um período de tormento, que é justamente disso que a Joana vai falar aqui nesse capítulo. Esse tormento que ela se refere é um tormento de uma má intuição, é um tormento de uma perturbação, é um tormento de uma perturbação que às vezes chega no físico, é uma perturbação às vezes emocional, é uma obsessão, uma perturbação, uma obsessão. E aí, o que ela vem falando é dando exemplos de que, falando que isso acontece, desse tormento, que é justamente porque, primeiro, muitos de nós
só estamos aqui vibrando ainda com uma vibração inferior. E nós já sabemos que atraímos espíritos da mesma faixa vibratória que a nossa. Se nós estamos com uma vibração inferior, os espíritos que vamos atrair também são de uma vibração inferior. E segundo, às vezes nem são de uma vibração inferior, mas como nós não dispomos da educação necessária, não vamos saber lidar com isso da forma certa. Então, ficamos atormentados. Às vezes, um espírito desencarnado se aproxima de nós pedindo ajuda, pedindo uma prece, mas não temos educação para lidar com isso. Então, vamos nos desesperar, vamos nos assustar e não vamos cumprir o nosso papel. Daí a importância do estudo. Então, a Joana ela vem trazendo aqui para gente, ela vem explicando num capítulo pequeno, mas ela consegue falar coisas maravilhosas e bem enriquecedoras mesmo. Então, ela vai falar, ela começa falando que o médium ele vai identificar tormentos que vão ameaçar a paz, desse espírito, dessa pessoa, do espírito encarnado que tem a faculdade. Na sequência, ela fala que a mediunidade que enfloresce em tua alma é concessão da vida para regularização dos velhos débitos para com a vida. E interessante que ela coloca esse primeira vida está em letra maiúscula em itálico, né? Então ele está destacado como se é a concessão da vida, é a concessão de Deus para a regularização dos velhos débitos para com a vida cotidiana, essa vida que a gente tem uma só, com várias encarnações. Então, a mediunidade, mais uma vez, através aqui das palavras da Joana, ela vem se mostrando como uma oportunidade, justamente para regularizarmos velhos débitos de vidas passadas. Ele beneficia, no entanto, a grande maioria por ele beneficia. Desculpa. No parágrafo seguinte, ela já vai falar de Jesus, quando ele ajudou através das suas palavras os médiuns que foram vencidos pelos tormentos. E como que esses médiuns venceram os tormentos? Jesus simplesmente curou, Jesus simplesmente colocou a mão sobre suas cabeças e falou: ah, não, agora vocês estão em paz, agora vocês estão serenos. Não, ele falou: calcem as sandálias do serviço edificante. E foi através de calçar as sandálias do serviço edificante, permanecendo, porém, em vigília até o término da jornada, que eles conseguiram vencer. Então é um trabalho, e é interessante que Jesus poderia curar, como ele curou muitas vezes, Jesus poderia livrar esses médiuns desses tormentos, mas eles não entenderiam o que precisava ser entendido. Então, é através justamente do serviço edificante que isso vai trazendo um aprendizado e naturalmente a questão da mediunidade vai sendo educada. E através desse exemplo, ela fala para nós fazermos o mesmo, para nós praticarmos a caridade, para nós ajudarmos uma pessoa que precisa de uma ajuda, às vezes precisa só ser ouvida, às vezes aquela pessoa precisa falar e precisa de alguém para ouvir, precisa ter um carinho, precisa ter um amparo, então que nós possamos ajudar essas pessoas necessitadas. Esses tormentos, continua a Joana falando, são os tormentos de ontem que te seguem hoje os passos pela senda da renovação. Esses tormentos, mais um esclarecimento importante que ela vem trazendo, esses tormentos que nós passamos, que os espíritos, os médiuns passam, são tormentos que estão ligados a existências anteriores desses espíritos que agora se encontram como médiuns. Depois, existem aqui no texto alguns exemplos de espíritos encarnados que foram obsediados. Ela dá o exemplo de Herodíades, quando começou a perseguir o Batista. Depois ela dá exemplo de Maria Madalena, que portava obsessores lastimáveis que a vinculavam a compromissos cruéis com o sexo.
E o exemplo de Judas, né, que a gente conhece, embora a convivência constante com Jesus, guardando investidura medianímica, deixava-se enredar pelas seduções de mentes perturbadas do além. E é interessante, como ela fala nesse parágrafo, porque Jesus estava constantemente com Jesus. E mesmo assim, ele era perturbado, né? Aquilo que a gente falou, Jesus poderia, na proximidade, na amizade, no amor, ele poderia, mas ele tinha que permitir que Judas mesmo vivenciasse essa experiência. E essa partezinha também, quando ela cita Herodíades, quando ela cita Judas, quando ela cita Maria Madalena, a gente traz para o nosso dia a dia, porque apesar de nós não, às vezes, não nos identificar, a gente não perseguiu ninguém, como Herodíades perseguiu Batista, a gente não tem essas tentações pelo sexo, como a jovem de Magdala, e nem a gente fez alguma traição, como Judas, mas a gente tem outras perturbações, e os médiuns têm outras perturbações, têm outros tormentos, às vezes não tão explícitos como esse, mas coisas ali dentro, coisas internas, às vezes uma coisa que é falada, uma agressão que é fruto de uma obsessão, que é fruto daquele espírito ali inferior que chegou, soprou no ouvido e o espírito, o encarnado absorveu. Depois ela continua explicando cada tipo de mediunidade e a relação que esse tipo de mediunidade tem com cada possível vivência anterior. Então, por exemplo, quando ela fala do médium falante, cuja boca se enriquece de expressões sublimes, muitas vezes é um coração sensível ligado a compromissos e erros dos quais não se pôde libertar. Já o médium escrevente, por cujas mãos escorrem os pensamentos divinos, compondo páginas consoladoras, quase sempre caminha sob sombras de angústias interiores, sem forças para colocar a luz viva do mestre na mente turbilhonada. Então, às vezes, através da mediunidade, é a chance que esse espírito tem de trabalhar, já que às vezes esse espírito, essa construção desse espírito, ainda não permite que ele dê um outro passo, como ela fala aqui, né? Quase sempre caminha sobre sombras de angústias interiores, sem forças para colocar a luz viva do mestre na mente turbilhonada. O médium curador, ela deu o exemplo aqui do médium que fala, o falante, e depois do escrevente. Agora ela fala do médium curador. Ele distende recursos magnéticos da paz e da saúde que parece feliz na sua posição socorrista. Interessante isso, e que parece feliz na sua posição socorrista. É invariavelmente alma em perigo. Olha aí o que eu falei lá no início, o que a gente comentou lá no início, né? Que daquele fascínio por falar com desencarnados, do fascínio pela mediunidade, mas olha isso, o médium curador, aquele que consegue exatamente colocar as mãos sobre a pessoa, emitir uma vibração às vezes e curar. É uma alma em perigo, invariavelmente, entre as injunções de adversários impiedosos do mundo espiritual. Claro, existe uma legião de espíritos interessados que eu não vou nem falar no mal, né? Mas o mal é a ausência do bem. Então, interessados na ausência do bem. É claro que as pessoas mais iluminadas, as pessoas mais a serviço do bem, existe uma tendência que elas sejam as mais atacadas. Porque os outros, digamos assim, vulgarmente falando, já estão do lado deles. Então agora eles têm que mover forças para tirar essas pessoas que estão no caminho do bem. E é por isso a necessidade desse trabalho até o final da jornada. Porque é muito fácil a gente cair, né? Caiu, levanta e continua, não que a gente não desista, né?
Então, continuando aqui, o médium que enxerga por meio de percepção especial e que surge como abençoado donatário da mediunidade superior, na maioria das vezes tem os olhos perturbados por visões cruéis que retratam os seus dramas íntimos. E isso é muito interessante porque a gente já viu em outros estudos que a espiritualidade, ela consegue trabalhar de uma forma tão magnífica que ela consegue reunir, às vezes numa família ou numa pessoa, vários acontecimentos, várias formas de aprendizado. Então, esse médium, que nessa situação aqui que ela comenta, que é o médium que enxerga, muitas vezes ele vai enxergar visões cruéis. Por quê? Ao mesmo tempo que ele tem ali a oportunidade de lidar com isso, ele vai vivenciar coisas que fizeram parte da existência dele, que muitas vezes ele foi responsável. Então ele consegue ficar, a espiritualidade consegue fazer ele ter um aprendizado de duas formas, né? Fugindo de si, que retratam os seus dramas íntimos, fugindo de si mesmo sem forças para continuar. O médium que reflete o pensamento social em acórdãos nos tribunais da justiça terrena, ignorando a sua posição de medianeira entre as forças do bem e do mundo dos homens, pode ser um pobre obsidiado pelas mentes vigorosas e vingadoras da erraticidade inferior. Então, o que ela quis dizer nesses exemplos dos médiums? Ela está dando, na verdade, o ponto fraco de cada médium, de cada faculdade mediúnica e a importância, então, que é da gente estar sempre pedindo força para Jesus. Então, ela como se ela falasse, olha, o médium que é vidente, ele incorre aqui nesse tormento, porque ele vai ter sempre visões cruéis, sempre não, ela não fala sempre. Ele vai poder ter ali visões cruéis, ele não vai querer, porque, claro, a gente não gosta de ficar tendo uma visão ruim. A gente não gosta. Então, vai ser fácil abandonar, vai ser fácil se afastar da mediunidade. O médium que é curador, como ela disse, vai sofrer, porque ele vai sofrer muitos ataques da espiritualidade inferior. Vai chegar uma hora que ele vai falar, eu também não quero mais isso para mim. Então, a necessidade de persistir. Esse capítulo ele traz muito a necessidade de persistir com muita verdade. Tem muita sinceridade nesse texto do tipo, olha, não vai ser fácil não, mas você veio com essa missão, você tem que honrar esse compromisso. E para isso, pede ajuda para o Mestre Jesus, porque ele vai ajudar, calçando as sandálias edificantes do serviço. Esse é a mensagem principal, essa é a mensagem principal desse texto. E embora o texto seja direcionado para os médiuns, a gente tem que levar isso para todos nós, até porque todos temos, né, um grau de mediunidade, apesar de nem todos sermos médiuns médiuns ostensivos. Eu esqueci a palavra, gente, desculpa. Todos temos um grau de mediunidade. Então, todos nós precisamos desse cuidado. Todos nós precisamos desse cuidado. Todos nós precisamos estar sempre em contato com o nosso mentor, fazendo prece. Porque se não somos médiuns videntes, se não somos médiuns falantes, somos sensitivos. E em algum momento vamos estar em conexão com esses irmãos de baixa vibração. Então, por isso a necessidade do trabalho, por isso a necessidade do serviço, da caridade e do estudo constante. Então, essa é a mensagem desse estudo. No finalzinho aqui, ela termina falando: apieda-te de quantos passam, oferece o coração, doa a tua prece e agradece a Jesus, o médium excelso, a preciosa lição que hoje te clareia os passos, ajudando-te a vencer os tormentos que impedem o avanço, recordando que o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Então, vamos agora fazer a nossa prece de encerramento. Querido Jesus, querida Alta de Souza, Joana de Ângeles, Givaldo Franco, mentores espirituais, agradecemos por mais esse estudo, nessa manhã de sábado, agradecemos
por todos aqueles que estão nos ouvindo, encarnados e desencarnados. Pedimos para que essas palavras possam reverberar por onde forem necessárias, levando essas palavras tão importantes, tão edificantes sobre a importância do serviço, da caridade, que nós possamos, todos nós, encarnados e desencarnados, levar essa mensagem para a nossa comunidade, para a nossa família. Podemos deixar que ela absorva, que nós possamos absorver essa mensagem, internalizar essa mensagem e colocar em prática. Fica conosco, Senhor, agora e sempre. Assim seja, graças a Deus.